Estamos de volta com o ES News e agora aqui no estúdio a gente vai falar sobre o novo mandato na Assembleia Legislativa. Nosso convidado é o presidente eleito da Assembleia, deputado Marcelo Santos. Deputado, presidente, seja muito bem-vindo, uma alegria te receber aqui. Muito obrigado, a alegria é toda minha estar com você aqui. Prazer é nosso. Deputado que já está no seu 6º mandato de deputado estadual, também teve um mandato de vereador no início da carreira política, né? Ou seja, completando esse mandato, são 28 anos na vida política, né? E com muita entrega, em especial no legislativo, que é a área que você sempre atuou. Mas agora com talvez um desafio diferente, né? Mesmo depois de ter passado 3 mandatos como vice-presidente, né? Agora como presidente. Como que você está recebendo aí esse novo momento, encarando esse novo momento como presidente? Deputado? Bom, Fabiano, primeiro, mais uma vez, né, muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês é muito legal. Vocês têm uma responsabilidade muito grande com a população do Espírito Santo, porque são vocês que levam a notícia e nos mantêm a cada minuto, a cada tempo informado. Mas para mim foi uma honra poder receber o voto dos meus colegas deputados, né, foi chapa única. Iniciamos com 4 candidaturas, que fomos afunilando para 2 e finalizamos com a chapa única, que eu tive a oportunidade de liderar e hoje presidir a Assembleia Legislativa. E eu tenho uma responsabilidade muito grande, conduzir a Assembleia Legislativa nos próximos 2 anos, com a minha composição da mesa diretora, ao meu lado o deputado João Coser, meu primeiro secretário, o deputado Janete de Sá, minha segunda secretária, e juntos nós iremos imprimir um ritmo diferenciado, mostrando para a sociedade o verdadeiro papel do deputado e a importância do poder legislativo na composição dos poderes e em prol da sociedade capixaba. Mas é um desafio enorme. É um desafio, né? Como você mesmo disse, estou exercendo agora o 7º mandato eletivo, né? O primeiro mandato de vida pública foi o de vereador, são 6 mandatos consecutivos de deputado estadual. Eu fui primeiro secretário da mesa diretora, vice-presidente por 3 mandatos e agora no exercício da presidência nós temos muitas responsabilidades. A primeira delas é manter a estabilidade do poder, que é muito importante, independente da posição de cada um. O parlamentar pode ser de direita, de esquerda, pode ser base do governo, ou pode ser oposição, pode ser centro, pode ser independente, mas quando se fala em desenvolvimento econômico e social do Estado, todos nós somos obrigados a darmos as mãos para imprimir e acertar esse resultado em prol da sociedade. As pessoas que mais precisam, principalmente. Mas os desafios são enormes. Um deles, além desse de estarmos de mãos dadas, mantendo a independência do poder, mas ao lado dela a harmonia, para que nós possamos organizar a estrutura de poder, é fazer com que o Espírito Santo possa crescer ainda mais e se desenvolver mais ainda. E aí tem um papel importante a Assembleia Legislativa. Muitas pessoas, posso afirmar para você que a maioria delas desconhece o papel do deputado. E a minha presença aqui hoje, além do agradecimento, é pedir a vocês que ajude na divulgação de como é importante a manutenção do poder legislativo, a importância do papel do deputado estadual, que vai muito além de uma tribuna de uma Assembleia, fazer discursos bonitos, longos, talvez curtos, muito além de dizer que vai fiscalizar. Além de fiscalizar e legislar, também tem um papel de debater, aprovar medidas importantes. Pode citar como exemplo agora as fortes chuvas que caíram. Inundou muita casa, matou gente, fez com que pessoas perdessem tudo que ao longo dos anos construiu. E aí nós fizemos o quê? O governo mandou uma medida para a Assembleia para que ela pudesse avaliar e se entender e aprovar. Imediatamente nós aprovamos e autorizamos o governo do Estado, porque nós somos a casa que autoriza o Executivo a imprimir tudo isso que ele vem fazendo nesse exato momento, por exemplo, ao cartão reconstrução, para que pudesse destinar para as famílias atingidas R$3.000 através desse cartão. Então, assim, o poder legislativo, o parlamentar, as comissões temáticas têm um papel fundamental na vida das pessoas. Eu quero potencializar isso, quero garantir a integridade do parlamentar, mas dando a ele condição de fazer um mandato muito bacana em prol da sociedade, em parceria com o Executivo. Claro, com certeza. Porque eu quero aqui registrar a importância do governador Renato Casagrande, que é um grande líder, tem feito um trabalho muito bacana. Temos problema no Estado? Claro que temos. Somos um Estado organizado, financeiro, administrativo, a quem há 20 anos atrás não tinha capacidade quase nenhuma de investimento, ser um dos estados com a maior capacidade de investimento financeiro, inclusive proporcionalmente maior do que o governo federal. Você imagina que foram apenas 20 anos atrás, fruto de uma organização. Além da capacidade de investimento, nós temos capacidade de endividamento.
Mas não é por isso que todos os nossos problemas estão resolvidos. Muitas pessoas ainda dependem da mão do Estado. E aí o Estado pode tentar alcançar essas pessoas e não conseguir. E quem pode ser esse elo? O parlamentar e a Assembleia Legislativa. Então esse é o nosso papel à frente da Assembleia Legislativa. Deputado, outra situação também, a gente até conversava sobre isso, falou-se muito durante o processo da eleição da mesa diretora numa possível interferência do Palácio Anchieta, né, na eleição e na composição das chapas. Teve interferência nesse processo? Essa é uma pergunta muito importante, mais importante ainda para o telespectador, para a turma que segue aqui esse canal importante na rede social. Todos nós assistimos também à eleição lá no Congresso Nacional, Câmara e Senado. E todos nós sabíamos que, de um lado, o presidente atual da República, Lula, e do outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, travando uma guerra invisível. Ninguém colocava digital, ninguém dizia qual era o lado, mas todos sabiam que era uma guerra de poder para saber qual dos dois conseguiria eleger o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Diferente deles, que não apareceram na tela da TV para que as pessoas pudessem conhecer, o governador Renato Casagrande, de forma democrática e de forma transparente, ele não vota na Assembleia e nem tem o domínio do voto dos deputados. Mas ele tem uma base que é aliada dele, que escuta ele. Então ele inclinou o seu apoio para o nosso nome, dizendo para que a base pudesse avaliar o meu nome e se entendesse que fosse positivo, que pudesse me acompanhar lá no grupo que eu estava liderando. Então meu grupo foi o maior grupo, né, o maior bloco que tinha de deputados, e aí foi afunilando e ficamos em 2 grupos. Eu e o deputado Vandim, que eu quero cumprimentar e destacar aqui a importância dele nesse processo. Sabe, o desprendimento do deputado Vandim fez com que nós pudéssemos nos unir e formar uma única chapa. Mas o governador, como qualquer outro governador país afora, inclusive fora do país, mundo afora, há uma vontade dos chefes do executivo que haja uma relação harmônica, e essa relação depende de um equilíbrio à frente do Poder Legislativo. Claro. Porque se o Poder Legislativo não tiver equilíbrio no seu comando, ele faz um desarranjo geral na composição dos poderes, com prejuízos enormes para a sociedade. Sim. Então eu quero aqui cumprimentar o governador Renato Casagrande, que foi um grande aliado, que encaminhou para a base o meu nome, a base avaliou e aprovou, tanto que nós construímos uma chapa única com apoio dessa base, que eu vou retribuir isso com muito trabalho, muito respeito, muita transparência e principalmente boas parcerias com a população do Espírito Santo e com o governo do Estado. Claro. Sem dúvida, isso é muito importante. Agora, deputado, outra situação também, assim, ainda como vice-presidente da Assembleia, agora como presidente, foram feitas várias modernizações na Assembleia, como, por exemplo, a digitalização dos processos. Eu lembro que eu acompanhei isso lá desde o início, você esteve com a gente Sim. em entrevista. Abertura de vários espaços para receber também a sociedade, o cidadão na Assembleia. A ideia é manter e talvez até ampliar esses espaços dentro da Assembleia Legislativa? Justamente. Já temos, foi uma grande conquista, fazendo na essência aquilo que Ulisses Guimarães sempre disse. As casas legislativas, as assembleias, o Congresso Nacional são verdadeiramente a casa do povo. Como é que é a casa do povo se o povo não tem acesso? Então nós facilitamos ainda mais o acesso à Assembleia Legislativa e garantindo, inclusive, prestação de serviço. Você pode tirar carteira de identidade lá na Assembleia Legislativa. Você tem lá o PROCON, você tem a Delegacia de Defesa do Consumidor, você tem lá a Procuradoria da Mulher. E tem tantos outros trabalhos que nós oferecemos, como, por exemplo, a Escola do Legislativo. Nós abrimos a porta da Assembleia para que as escolas possam estar lá numa visitação acompanhada e, ao mesmo tempo, conhecer a dinâmica do Legislativo, mostrando para eles a importância do Poder Legislativo. O que as leis podem fazer em benefício da sociedade, não só por iniciativa do deputado, como também de outros poderes, porque não é só o governo do Estado que apresenta leis para a Assembleia. O Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública e até leis de iniciativa popular. Então nós vamos manter isso aí e vamos aprimorar, primeiro, a transparência. E vamos fazer mais ainda, o Assembleia Digital, que eu tive a oportunidade de coordenar, implementar ele na Assembleia Legislativa, virou pioneiro. E aí foi copiado as assembleias de vários estados da federação e com isso nós conseguimos na Assembleia, e eu dizia isso lá atrás,
pouca gente acreditou e hoje nós temos 12 milhões de reais economizados do dinheiro do povo. É uma economia muito grande. Muito grande, muito grande. Então, assim, nosso objetivo é fazer mais investimentos tecnológicos para que nós possamos nos tornar mais modernos e eficientes, mais próximos da sociedade e mais ágeis. Deputado, outra situação também, além desses processos, né, que vão sendo implantados, né, ao longo desse tempo, eu sei que você também coordenou um projeto de desburocratização também, algo que a gente vê que na política, na vida pública ainda é muito comum, né, os processos são muito burocráticos, muito morosos. Como que foi o andamento? Eu sei que o senhor auxiliou isso, né, ao governo do Estado, um dos papéis, né, do deputado, isso. Do Legislativo também é auxiliar o Executivo. Como que isso está caminhando e como deve ir para frente também essa situação? Assim, foi um trabalho muito bacana, né? Ele demorou um bocado de tempo porque eu coordenei esse trabalho a pedido do governador. Eu acho que eu fui o primeiro parlamentar, né, que faz parte de um poder diferente do Executivo, ou seja, do Legislativo para o Executivo, convidado para coordenar esse grupo de desburocratização das obras públicas. Chama-se destravamento das obras públicas. Por quê? A burocracia ela já vem se arrastando ao longo dos anos, foi instituída há muitos anos atrás. Naquilo que compete o Estado, porque tem muita coisa que compete à União Federal, ao Congresso Nacional, naquilo que nos compete, eu pude discutir com os órgãos. Eu estou falando de Ministério Público, de Tribunal de Contas, eu estou falando de governo do Estado e nas mais diversas secretarias, estou falando de Secretaria de Obras, de Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Urbano Regional, que é do Marcos Vicente, enfim. Pudemos absorver tudo aquilo que eles falavam, isso aqui me dificulta. Mas chamamos um outro setor importante, o executor, que é o empresariado. Aquele que, quando é contratado, enfrenta uma burocracia danada também, que emperra o poder público, porque o poder público imprime a burocracia na hora de contratar uma empresa. Na maioria das vezes, a empresa é penalizada porque o processo de contratação foi mal feito ou foi burocratizado demais. Então nós temos um estudo muito bacana no afã de desburocratizar e alcançamos um resultado legal. É claro que muita coisa ainda precisa ser implementada, mas nós conseguimos destravar, por exemplo, Fabiano, na época que começamos a fazer esse trabalho, o Estado tinha aproximadamente quase 1 bilhão de obras a serem dadas ordem de serviço que os empresários que venceram a licitação não conseguiam por conta da burocracia. Fizemos um estudo, apresentamos uma proposta que era meramente sacar um item de uma única lei, chamada Lei da Vantajosidade Estadual. E a partir daí o Estado teve a oportunidade de dar ordem de serviço de quase 750 milhões de reais, fazendo com que o Estado pudesse transformar num verdadeiro mosaico de atividades, de obras que estão acontecendo e em breve estaremos inaugurando, fruto desse trabalho que eu tive a oportunidade de coordenar e muitas outras coisas que estão em implementação e que vão acontecer aí no andar desse ano de 2023. Bacana demais. Uma honra muito grande poder fazer isso. Eu sei que além disso, infelizmente o tempo é tão pequeno, né, mas também teve a comissão, né, o espaço que você criou da infraestrutura, né, que fez várias fiscalizações em espaços importantes, ajudou, né, em parceria com o CREA e com várias entidades também, ajudou na manutenção desses espaços públicos. Que realmente foi um trabalho também incrível, eu acompanhei, vi algumas dessas ações, realmente é um trabalho, isso é política com P maiúsculo, de verdade, né? Com certeza. É colocar a serviço da população, porque caso contrário, vira de interesse próprio, na verdade, deputado? Fizemos um trabalho muito bacana. Na Comissão de Infraestrutura, que eu tive a oportunidade de presidir durante um bom tempo, nós fiscalizamos, por exemplo, e obrigamos tanto o DENIT quanto o DR a fazer a reforma necessária na segunda ponte. E vocês da imprensa amplamente divulgaram que tinha lá concreto caindo, a ferragens à mostra. Nós fizemos uma fiscalização com apoio da Marinha, muito legal o apoio da Marinha, porque nós fizemos a fiscalização dentro da água, para observar de dentro da água tudo aquilo que a natureza já estava fazendo com que ela pudesse deteriorar. Sim. Fizemos a fiscalização, apontamos as falhas, tanto o DR quanto o DENIT, o DR primeiramente, foi muito mais veloz, o DENIT só depois que eu acionei o Ministério Público Federal. Também na rodoviária de Vitória, na terceira ponte, fizemos fiscalização em rodovias estaduais, em outras pontes que não eram de rodovias, mas que foram construídas pela Secretaria de Agricultura, ou seja, fizemos aquilo que é obrigação prevista na Constituição do exercício de um mandato parlamentar. Tá certo. Olha, infelizmente o tempo está acabando. A gente teria tantos outros assuntos aqui para tratar
com o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Santos. Aqui eu quero agradecer muito por ter vindo aqui no nosso programa, aqui no ES News, trazer um pouco do balanço de como está sendo esse primeiro momento, também das expectativas aí para esse momento novo, né, agora como presidente da Assembleia. O nosso desejo aqui da Rede TV é de muito sucesso nesse mandato e deixar as portas abertas para a gente mostrar cada vez mais para a população o importante trabalho da Assembleia, o importante trabalho dos parlamentares, viu, deputado? Obrigado. E outro papel importante que nós vamos desempenhar à frente do Poder Legislativo é cobrar do governo federal que ele nos devolva, com obras específicas e estruturantes aqui no Estado do Espírito Santo, tudo que nós pagamos aos cofres da União, que ele devolve muito mais para quem não paga do que a gente que contribui para caramba. Vou fazer isso ao lado dos poderes constituídos, das câmaras municipais, prefeitos, da imprensa e da sociedade civil organizada. Cobrar do Estado brasileiro aquilo que ele nos deve. É isso. Deputado, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigado. Um abraço. O ES News Especial fica por aqui. Assista o jornal online da Rede TV Espírito Santo no ESFlix ou no site espost.com.br e siga a Rede TV ES Oficial nas suas redes sociais e fique por dentro das principais notícias da semana. Até a próxima!